Oi, tudo bom? Esse é o podcast És do Brasil? Eu sou a Tainara Machado. Vivo em Portugal desde fevereiro de 2019 e aqui falamos sobre temas que retratam a realidade de quem é do Brasil e vive em Portugal, na tentativa de mostrar a realidade e os desafios que enfrentamos ao emigrar do nosso querido Brasil. No episódio de hoje falaremos sobre documentação. Naquele dia eu não tive uma boa impressão, assim. É um processo tenso, sabe? Começou a digitar um monte de coisa e eu aflita, meu Deus, ela tá muito calada, meu Deus, ela tá muito calada. Eu percebi que cada lugar que eu ia, eu recebia uma informação diferente. Acho que isso é algo que a gente se dá conta muito rapidamente quando a gente chega aqui em Portugal. A primeira pessoa, que prefere não se identificar, vamos chamar de Manuel. A segunda, a Catarina. E o Caio. Estas pessoas nos relatam apenas algumas das sensações que todo imigrante, independente do país que escolhe para viver, enfrenta. A burocracia, um tema que pouco se fala, apesar da sua extrema importância quando estamos planejando e pensando viver em outro país. Informação também é uma coisa que gera desinformação, né? A falta de informação gera desinformação e você pode ter problemas. Número de utente, autorização de residência, número da Segurança Social, NIF, número de identificação fiscal, PB4, Certificado de Direito à Assistência Médica que garante o atendimento público de saúde a estrangeiros com os mesmos direitos de um cidadão do país, cartão cidadão e muitos mais. Esses são apenas alguns dos documentos que tornam-se muito importantes para quem vem viver em Portugal. Em outubro de 2019, eu vim para Portugal com um visto de estudante, comecei a me informar sobre as questões necessárias para poder ter a regularização, porque eu sabia que eu teria que pelo menos ficar aqui 2 anos. O NIF pode ser considerado como o CPF, Cadastro de Pessoa Física, no Brasil. Caio Salles tem 36 anos, é antropólogo e vive em Lisboa há 4 anos. Quando chegou, com o visto de estudos para o mestrado em antropologia, esbarrou numa situação, no mínimo, intrigante. Estava que eu me dirigisse a qualquer junta de freguesia, todo o jogo de documentos estava completo. Eu tinha o meu passaporte, o meu PB4 e eu tinha uma carta de um amigo que ainda vive aqui em Portugal. Essa carta dizia que ele me receberia até que eu tivesse uma morada definitiva. Eu me dirigi, primeiramente, a uma junta de freguesia. Foi complicadíssimo conseguir falar com as pessoas. A gente sabe que muitas vezes, ao falarmos, já percebia que do outro lado havia uma mudança de comportamento, até mesmo de tom de voz e etc. Acabei descobrindo que eu também poderia fazer essa solicitação numa loja do cidadão. Em um mesmo serviço público, é possível que os seus critérios de execução sejam diferentes, conforme o local, a cidade ou o bairro onde fica, e algumas vezes depende da equipe ou do humor de quem te atende. A pessoa que me atendeu me disse inicialmente que iria ver como aquilo funcionava. Depois de algum tempo em que eu estava ali à espera, disse: olha, eu preciso que você me dê um documento da tua faculdade, tenha ou demonstre teu local de morada. Eu achei aquilo um pouco estranho, porque, como eu disse, eu tinha me informado antes. Eu me lembrei que eu poderia tentar tirar um print, o site da minha faculdade, onde eu já tinha todos os meus dados cadastrais. Perguntei a ele se aquilo seria suficiente, a pessoa me disse que sim, fiz a impressão. Nesse momento em que eu saí, imprimi e voltei, trocou o atendente. Quando eu me dirigi novamente ao guichê e disse, bem, olha, eu tinha um processo aqui em andamento, a pessoa me pediu isso e eu fui ali apenas imprimir, etc. E eu já recebi uma negativa imediata. Não vamos poder emitir esse documento. Eu reparei que a pessoa que havia me atendido inicialmente, ela estava ali próxima. Disse, olha, foi ele quem me atendeu. Será que você pode conversar com ele? Quando esse senhor voltou, ele pegou o documento da minha mão, pegou meus documentos novamente e falou para mim, falou assim, ué, mas você é brasileiro? Aí eu falei, sim, algo que me causou muita estranheza, porque em todo momento eu falei com ele em português. Ah, ok. É que eu pensei que fosses espanhol. E eu fiquei com essa resposta na cabeça e pensei, né? Poxa, mas e daí? Olhou os documentos e me disse assim, bom, tá bem. Eu vou autorizar. Catarina nos conta que veio do Brasil com o visto de procura de trabalho. Ele existe desde agosto de 2022 e permite que a pessoa venha para Portugal para procurar trabalho ao longo de 3 meses.
Nesse meio tempo, é necessário arranjar um contrato de trabalho ou uma prestação de serviços a recibos verdes, que seria o mesmo que o MEI, microempreendedor individual, no Brasil. Falaremos mais sobre as relações laborais no episódio 6, sobre a precariedade. História do CEF. Foi um desafio. Até hoje eu não sei como é que eu consegui. Quer dizer, eu não posso dizer que eu consegui, porque o cartão ainda não chegou. Mas para isto acontecer, primeiro de tudo, quando a gente consegue carimbo, né, do visto de procura de trabalho no passaporte, ele já vem com agendamento para se apresentar no CEF. O meu primeiro agendamento estava para o dia 3 de agosto. E aí, o que aconteceu nesse período de 3 de agosto? A vinda do Papa. O agendamento foi cancelado. Primeiro cancelamento. Aí recebi um e-mail dizendo que reagendamento foi para o dia 8 de setembro. Eu já estava com os papéis. Aí umas pessoas falavam, recibo verde aceita. Que aceitou no meu distrito. Aí tinha outros que diziam que não aceitou. Em dezembro de 2023, já eram mais de 345 mil pedidos de legalização de imigrantes em atraso em Portugal. O valor é surpreendente, mas o problema já é antigo. No jornal O Público do mesmo período, informa que os atrasos nas renovações de autorização de residência faz com que imigrantes percam o emprego. Dia 8 de setembro, o meu agendamento foi no Senaim, que era como se fosse uma agência do CEF. E tal, quando chego na triagem, a moça olha pra minha cara e fala, olha, um documento que se chama declaração laboral. Ela é uma declaração que diz que eu tô trabalhando lá e regime de recibos verdes, aí a empresa existe que eu presto serviço para eles. E aí ela chega e fala, olha, isso aqui não vai aceitar. Uma brasileira trabalhando num dos guichês, ela me chamou, aí confirmou realmente de que não dá. E esse dia, 8 de setembro, foi negado. Para poder residir no país, e aí sim solicitar a autorização de residência, que costuma ter a validade de 1 ano ou mais, dependendo do tipo de autorização solicitada. As solicitações de autorização de residência mais comuns são por manifestação de interesse por contrato de trabalho ou de trabalhador independente no país. Existe também por agregação familiar, seja por dependentes ou cônjuges, e por estudos. Mas é aí que começa o bololô, o emaranhado, a confusão e o desencontro de informações. Sabe, tinha uns truques lá para você ser atendida rápida, né? Na ligação do CEF, que era uma coisa dificílima. Uma vez que eu não consegui contrato de trabalho, mas eu tenho um direito à prorrogação de mais 60 dias. Falou, não, mas não precisa. Então eu posso reagendar para reapresentar minha documentação? Aí ele disse, sim, reagendei. Foi para outubro. Fui, quando eu chego, estoura a greve dos funcionários públicos. Putz, grila, velho. Recebi esse e-mail, foi até rápido. Da nova data lá no Senaim de novo. Aí eu falei, não é possível, não pode ser, eu vou ser reprovada de novo, eu vou ser rejeitada. Deixa pra lá, eu vou lá, dou uma de doida. Manuel, que preferiu não se identificar, tem 40 anos e mora em Lisboa há 8 anos e nos conta a sua história. De 2016 eu estive no país em visita e também a trabalho. Fiquei maravilhado, gostei de tudo e voltei ao Brasil. Mas Portugal não saiu da cabeça, eu decidi voltar, fiz todo um processo e adquiri o visto de estudante. Voltei para cá. Apesar do desfecho ter sido a conquista da sua autorização de residência por agregação familiar, o caminho até lá foi muito tortuoso, duro, violento e discriminatório. Poucos meses depois, como visto de curta duração, tive que me apresentar ao CEF. O visto para estudos é solicitado no Brasil, pelo Consulado de Portugal lá, e dependendo do tempo do curso que a pessoa fará, poderá ser necessário fazer uma renovação desse visto por meio de uma autorização de residência, o que normalmente acontece após 1 ano estando no país. Tinha toda a documentação necessária, mas queria prolongar os estudos. Então, fiz uma matrícula nova para continuar estudando e achei que estava tudo correto, né? Dentro da minha ótica e dentro da informação que eu tinha. Porque informação também é uma coisa que
que gera desinformação, né? A falta de informação gera desinformação e você pode ter problemas. Acreditei, na época, que estava bem informado, só que eu não estava. Manuel precisou, além de renovar o seu visto, solicitar a continuidade da autorização de residência por estudos, porque queria continuar a estudar no país. Porém, o caminho não foi muito fácil. Essa atendente olhou meu processo e, não muito feliz com os papéis que tinha sobre a mesa, ela resolveu que eu não deveria retornar outro dia, mas sim que eu deveria ir embora do país. Sim, eu sofri um ataque xenofóbico dentro do CEF, de um atendente do CEF. Uma atendente que estava no balcão ao lado pediu para olhar o processo. Leu, olhou para ela e educadamente falou: "Vamos encaminhá-lo para a residência, por que não?" Ela prontamente olha para sua colega de trabalho e diz: "Não, ele precisa ir embora." Eu, muito nervoso, nunca tinha passado por aquilo, não sabia o que fazer. Situações como essas são complicadas, porque há uma relação de poder e muita desinformação dos direitos e deveres, inclusive da pessoa imigrante, mas também do servidor que faz esse serviço. Eu saí daquele lugar com um novo agendamento. Eu consultei um advogado e percebi que o que eu tinha na mão era um documento de renovação de residência, coisa que eu não tinha. E aquele documento ia me gerar uma ida a um juiz de imigração. Sim, eu seria deportado de Portugal, de surpresa. Eu não fui nesse agendamento. Tinha sido orientado pelo advogado, não fui, e abri um processo para trabalhador independente. O CEF estava com muitos problemas de gestão e eu não conseguia vaga. Já não sabia mais o que fazer, me sentia preso, né? Não podia fazer muita coisa, não podia viajar, não podia fazer nada. Sempre em alerta, sempre preocupado, porque queria ter o meu visto, queria estar regularizado e nada acontecia. Nesse momento todo a vida acontece, né? Os meandros até se conseguir um atendimento no AIMA, que é a Agência para a Integração, Migração e Asilo, que substituiu o CEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em outubro de 2023, são cansativos e intensos. Mas a promessa é que a AIMA tenha melhorias para um atendimento mais qualificado e atencioso às pessoas. A criação dessa agência é um resultado da fusão das funções do antigo CEF e do Alto Comissariado para as Migrações, e pretende um atendimento mais qualificado e humanizado para o alto volume migratório que Portugal recebe. E eu comecei um relacionamento. E a minha companheira foi acompanhando o meu processo. E aí a gente consultou novamente um advogado e viu que um processo de casamento caberia, já que ela é uma cidadã da União Europeia. Atrelado a isso, eu também estava tentando ainda o meu processo. E tentei entrar em contato, fui a associações e fui orientado. Na Casa do Brasil, por exemplo, estive com eles, conversei, fui o processo. E quando a gente deu entrada na conservatória também, para ver a questão do casamento, o processo parou. Eu levei 10 meses para casar. De novo, o Estado português, de alguma forma, me manda um recado de como as coisas funcionam por aqui. E eu fiquei esperando. Há também outros espaços que oferecem serviços de apoio às pessoas imigrantes, como, por exemplo, a Casa do Brasil de Lisboa e a Solim, Solidariedade Imigrantes, que são associações que oferecem informações e apoio a quem precisa. Morar em um outro país é viver situações que nós não nos imaginaríamos no país que nascemos. É enfrentar desafios e sistemas que não nos são conhecidos e que muitas vezes podem envolver situações de discriminação. Até que um dia me ligaram para casar 10 meses depois. E depois de muita reclamação, eu quero acreditar que foi sobrecarga, mas eu tenho que ser realista, né? A minha realidade. Eu estava passando, sim, por um processo xenofóbico novamente, acho que eu não tenho dúvida disso. Passado o casamento, eu fui dar entrada ao CEF novamente para informar o casamento e também acelerar o processo de agregamento familiar. E foi muito difícil novamente.
ou ainda a forma de se expressar e agir das pessoas não nos ser conhecidas e gerar mais confusão e dúvidas sobre processos que muitas vezes poderiam ser muito simples. E seja lá o que Deus quiser, né? Quando eu chego lá, o segurança do Senaim, ele olhou, fez agendamento. Qual é a sua morada? Aí eu disse Almada. Aí ele disse não. Aí me entregou o papel com o endereço do CEF de Lisboa. Aí ele, vá lá pro CEF de Lisboa. Agora? Ele fez, sim, agora. Corri, peguei o metro, cheguei lá, fui chamada, entreguei passaporte, por favor, NIF, contrato de trabalho. Me deu um gelo assim, aí eu entreguei a declaração e os recibos verdes. Estado de morada, eu entreguei, começou a digitar um monte de coisa e eu aflita, meu Deus, ela tá muito calada, meu Deus, ela tá muito calada. E um tempão, eu escrevendo lá as coisas e tal. Depois ela falou, a senhora pode se levantar, por favor, ficar na frente ali daquela máquina, porque vai fazer a fotografia e tirar seus digitais. Aí eu olhei assim, eu falei, eu quase que tendo um treco, eu falei, aí eu pensei, passei, né? Passei. E aí pronto, paguei a taxa, saí de lá quase assim, delirante, né? Porque foi muito simples. Mas um belo dia meu telefone tocou. E era o CEF. Tenho visto e não foi por trabalhador independente, foi por agregamento familiar. Paguei uma multa que não me cabe por tanto tempo irregular num país, do qual eu tentei diversas vezes um agendamento, diversas vezes me regularizar e que me foi negado presencialmente, né? E que eu não sabia nem o que fazer, não sabia onde cabia uma denúncia, não sabia para onde ir. Se ia numa esquadra, se ia em algum lugar, se fazia um livro de reclamação, se existia uma ouvidoria, não sabia para onde ir. Para onde ir, né? Acho que essa é a pergunta. Existem pessoas que vêm para cá como turistas e aqui ficam, para estudar, para procurar emprego, para viver. Porém, não é o caminho mais recomendado, porque pode gerar um processo de legalização moroso e difícil. Ao nos mostrarmos como brasileiros, porque isso se identifica através da fala, já percebia que do outro lado havia uma mudança de comportamento, até mesmo de tom de voz e etc. Porque se passou por mim, outros passarão, né? E devem passar por isso. Mesmo extinto o CEF. Eu acho que é bom ter esse olhar, se informar. Nem todo mundo tem condições de ter um advogado para poder ajudar nos seus processos. Eu tive sorte, eu tive orientação, eu tive como fazer isso, mas não foi um caminho fácil. Esse processo é tão desorganizado que não existe comunicação entre eles, não existe uma... Tem horas que o funcionário é rígido, tem horas que o outro não é. Pra mim é uma bagunça, é uma bagunça. E quantas pessoas com recibos verdes foram rejeitadas? A conclusão que eu tenho é que eu tive sorte. Simplesmente isso. No final das contas, depende do estado do humor do funcionário que está lhe atendendo naquele momento. Sorte, excesso de informação ou casualidade. Essas são as interpretações de quem passa por estas situações. Eu vejo uma crescente muito forte de xenofobia no país e de racismo que precisa ser avaliada, precisa ser levado à discussão, a debate, precisa estar nas escolas, precisa estar na rua, precisa estar na mídia, porque é preciso frear isso enquanto há tempo. Enquanto ainda é tempo. Em breve teremos eleições e isso será um grande problema. Então é preciso discutir sobre o racismo e sobre a xenofobia em Portugal. É urgente. É urgente. Pelos relatos, esses entraves são generalizados com todas as pessoas. O diferencial é que as pessoas imigrantes podem ter mais dificuldades no acesso a informações e não estão acostumadas com os processos burocráticos do país, havendo casos, sim, de discriminação e xenofobia. Mudar de país não é fácil. Demanda organização, pesquisa, planejamento e conhecer e viver outra cultura.
mas também abdicar de vivências que teríamos no Brasil para construir novas vivências em um outro país. E tomar essa decisão com consciência disso tudo é muito importante. Esse é o podcast És do Brasil? E toda quarta-feira será um novo episódio. Até semana que vem! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão